Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Hoje, excepcionalmente, a gente não tem o Vrá Tatá Curadoria, que é o nosso quadro de notícias de arte e cultura, porque eu quero muito falar sobre Bacurau, que é o novo filme do Kleber Mendonça Filho e do Juliano Dornelles. E eu fiquei muito necessitada de conversar um pouquinho com vocês sobre esse filme, sobre as temáticas dele. Eu vou procurar não dar nenhum tipo de spoiler, porque eu acho muito importante quando vocês forem assistir esse filme, vocês irem sem saber muita coisa, para vocês serem surpreendidos e ter cada um a sua própria experiência. Mas eu queria muito conversar sobre esse filme, porque ele é um filme extremamente atual, importante, relevante, um filme que traz uma identidade brasileira para o nosso cinema fortíssima e é uma verdadeira obra de arte. Falando em linhas bem gerais sobre o que é o filme, porque se você está aqui nesse vídeo é porque você já deve ter ouvido falar bastante sobre ele. Bacurau ele é um filme que vai contar uma história que se passa alguns anos além de 2019, né, do momento atual. Ele começa o filme com uma legenda alguns anos depois, o que já é maravilhoso, porque você não situa se é 2020, se é 2025, se é 2100, você não situa. Em qualquer momento que você for assistir esse filme, ele vai ser em alguns anos depois. É muito interessante isso. A gente vai conhecer a cidade de Bacurau. Bacurau é a grande protagonista da história, que é uma cidade bem pequenininha, que fica no nordeste do Brasil, mais precisamente no oeste de Pernambuco. E o que acontece é que, de repente, Bacurau, ela some do mapa, ela não existe mais, e vão acontecendo alguns elementos dentro dessa história que os moradores da cidade vão começar a investigar por que essas coisas estão acontecendo, e são essas coisas que eu não quero entrar, senão seria muito spoiler. Existem os moradores de Bacurau, a cidade de Bacurau, tudo que envolve e permeia essa cidade, e tem um elemento que vem de fora que vai alterar essa cidade e vai fazer com que tudo se desenrole de maneira misteriosa, de maneira violenta, de maneira que vai mudar o comportamento daquela comunidade. Tô muito misteriosa, né? Mas enfim, esse elemento externo, ele vai ser de fundamental importância para que os fatos se desenrolem ao longo desse filme. E o mais incrível desse filme para mim, quer dizer, são muitas coisas incríveis para mim que tem esse filme, tanto no sentido técnico, como no sentido da temática dele, como no sentido de todas as metáforas e camadas que a gente é capaz de absorver vendo esse filme. Inclusive, eu quero muito rever esse filme, porque eu acredito que eu não consegui captar tudo que ele tem para me oferecer, e isso é muito rico numa obra, né? Um dos elementos que mais me chamaram a atenção, que eu fiquei pensando muito depois que o filme acabou, é que não existem protagonistas nessa história. A protagonista da história é a cidade de Bacurau. Então a gente tem o desenvolvimento de vários personagens no começo do filme, no primeiro ato do filme, que ele aponta pra gente vários personagens. É como se eles fossem personagens alegóricos, como se cada personagem dessa história representasse uma função dentro dessa cidade, sabe? Então a gente tem a médica, a gente tem o intelectual, a gente tem a prostituta, a gente tem o bandido, a gente tem o repentista, que é maravilhoso, né? Que é uma espécie de rapisodo, de contador de histórias ali, que conta uma história pra gente através da música. Então, a gente tem várias figuras ali que representam funções dentro dessa cidade. Então, os personagens não são os protagonistas dessa história, mas eles estão ali numa espécie de coro para contar essa história pra gente. E exatamente por isso a gente não tem o desenvolvimento desses personagens até o máximo que eles poderiam nos ser apresentados, sabe? Tem a apresentação deles no primeiro ato e a gente poderia criar várias histórias para cada um deles, mas isso não se desenvolve porque isso não é importante. É importante para o primeiro momento, pra gente
criar um vínculo com essa cidade e entender essa cidade através dessas pessoas. Algumas pessoas eu ouvi comentando que isso seria talvez um problema, porque não há um desenvolvimento do personagem, mas eu acho que é proposital e é absolutamente importante que seja assim, porque não é cada pequeno universo que é importante, não é o universo particular daquelas pessoas que é importante, e sim a função delas social naquela comunidade. Para a gente não entrar num campo com spoilers, eu quero falar um pouco da temática que abrange esse filme. Eu considero esse um filme absolutamente anti-imperialista, que vai fazer uma crítica do colonizador e do colonizado. Eu acho que ele é um belo de um tapa na cara para a classe burguesa brasileira, que tem a possibilidade de ir para os Estados Unidos, viajar para fora do Brasil, ou que viaja para outros lugares do Brasil e que são um pouco mais abastados e têm a pele embranquecida e se acham superiores aos outros. Tem alguns diálogos e algumas cenas que vai falar assim, olha, meu bem, você até pode ter um pouco mais de condições financeiras, econômicas, você pode ter sido até bem nascido, você nasceu com uma pelezinha mais clara que te dá alguns privilégios, mas quando você sai aqui do Brasil, meu bem, você é tão vira-lata quanto qualquer um de nós que somos aqui do Nordeste, que somos pretos, que somos aparentemente mais humildes, né? Então acho que essa crítica, ela é muito contundente e importante. Ela, de alguma maneira, é bem expositiva, é bem sublinhada, mas algumas coisas elas precisam ser sublinhadas, né, para as pessoas entenderem, precisa ser desenhada para as pessoas entenderem. A gente tem que ter consciência de classe e de raça, isso é uma coisa que falta muito no Brasil. Esse não é o principal tema do filme, tá? Porque ele é um filme com muitas camadas. Essa cena em especial que rola essa discussão, ela é muito importante pro filme, eu considero importante, e pra vida, sabe? Pra gente discutir essas questões de privilégios, de como a gente se porta. Ele vai discutir através dessa cena também como que as pessoas do sul do Brasil se sentem superiores às pessoas do Nordeste, sabe? E eu tô falando isso, gente, do meu lugar de fala. Eu acho que eu posso falar com propriedade, né? Porque eu sou uma pessoa de São Paulo, eu convivo bastante com pessoas que são daqui, e aqui em São Paulo tem muita gente que vem do Nordeste, né, pra cá, hoje em dia menos do que antigamente, mas existe um preconceito sim, as pessoas de São Paulo, elas se sentem superiores às outras pessoas do Brasil, as pessoas do Rio de Janeiro também, cariocas, né, existe uma coisa de que a gente se sente superior, melhor. Agora, por quê? Eu não sei, né? Tem uma cena muito interessante que não é spoiler, tá? É que ela pergunta, uma moça perguntar quem nasce em Bacurau o quê? Aí um garotinho fala que nasce em Bacurau é gente. Eu acho maravilhoso, porque quando você fala assim, quem nasce em Bacurau é o quê? Quem nasce em Bacurau é gente, é uma cena super bem humorada em que isso acontece, você dá risada quando o garoto fala isso, responde que é gente, mas ao mesmo tempo é bem pesado isso, né? É bem forte essa resposta, porque a gente tem mania de se considerar mais gente que outras gentes, né? E pra mim, gente que se considera mais gente que outras gentes nem é gente. A gente vai falar de um lugar que ele é tão pequenininho, mas ele é tão pequenininho no mapa, né? Essa cidade de Bacurau, que a gente desconsidera, que a gente invisibiliza, que a gente acha que essas pessoas não são importantes, que a gente acha que essas pessoas não valem nada. E como é um pessoal que está muito distante mesmo, não tem importância. E quem que valoriza a importância de cada ser humano, né? Então, eu achei muito incrível essa discussão do filme. E quando eu falo assim que eu achei muito incrível essa discussão do filme, não é que o filme é cabeçudo, que ele fica te falando isso descaradamente toda hora. Você, quando assiste esse filme com olhos atentos, você vai pegando essas questões que ele vai te apresentando. Isso que é muito rico nesse filme. Tem um personagem que é muito maravilhoso, que eu acho que é o que eu comentei lá no começo, que ele é um repentista, né? Ele toca e ele conta a sua história, ele conversa com as pessoas através da música, e é tão simbólico, né? O artista que tá ali, que ele conversa com uma outra personagem, e através da música, através da cantoria dele, do instrumento dele, que não é uma viola, não sei qual que é o nome daquele instrumento, mas através
da arte dele, ele dá uma cutucada ali numa cena em 2 outros personagens que tem tudo a ver com essa questão do norte do Brasil, do sul do Brasil, e é muito impressionante essas cutucadas que acontecem nos diálogos desse filme. Tem uma coisa muito interessante nesse filme, é que nessa cidade tem um museu que ele de alguma maneira tá ali, e pra mim ele me representa uma metáfora de que tudo que acontece naquela cidade está dentro daquele museu, e tem uma cena que vai mostrar isso. É muito sutil, tá, minha gente? Então, depois que vocês assistirem, ou se vocês assistiram, me falam se vocês concordam com isso. Me dá a entender que tudo que acontece nessa história é cíclico. Então, isso que a gente está assistindo já aconteceu, vai acontecer de novo, vai acontecer de novo, vai acontecer de novo, e é uma história que sempre se repete, porque essa história é sempre do colonizador, do colonizado, né, do opressor e do oprimido. Então é uma história cíclica, e esse museu que toda vez é retomado na história, que vem à tona em vários momentos, ele tá ali justamente porque o museu é o lugar que se guarda histórias, né? Que se conta histórias. E ao passo que quando você guarda uma história, você não a esquece. E se você nunca mostra esse museu e se você nunca entra nele, você esquece, porque você não vai estar lembrando da história quando você entrar nele. Enfim, ficou meio confuso talvez, mas é porque eu achei muito interessante essa metáfora do museu também, de uma história que sempre se repete. É um filme que é uma história que você pode misturar um pouco de faroeste com ficção científica, pode ser um suspense. Num Grande Guarda-Chuva eu acho que é um suspense, porque você fica o tempo todo motivado a querer descobrir esse mistério que vai acometer, né? Que vem de fora, porque eu acho que é a grande coluna dorsal do filme. Então é muito interessante quando você pega e coloca tudo isso num caldo e vira uma distopia nordestina, brasileira, e é maravilhoso essa mistura, né? Eu acho que tem tudo a ver com o que é o Brasil de hoje, de agora, que embora esse filme se passe alguns anos à frente, eu considero que ele dialoga muito com o Brasil de agora. Eu acho que ele dialoga com tantas histórias que acontecem no mundo. E, enfim, minha gente, eu acho que eu falei bastante. Eu gostaria muito de fazer um novo vídeo no futuro sobre o cinema do Kleber Mendonça, porque eu vejo um amadurecimento muito grande na trajetória dele, e é um diretor que eu gosto muito de acompanhar. Eu acho ele talentosíssimo. O Juliano Dornelles, que é o parceiro dele na direção e no roteiro desse filme, ele fez a direção de arte de Aquários, então eles são parceiros de longa data. Esse projeto do Bacurau já está assim, sendo construído há cerca de 10 anos, então não é um projeto recente, ele foi maturando ao longo dos anos. E a obra de arte é isso, né? A gente nunca tá pronto assim, agora escrevi hoje, amanhã já filmo, né? É legal esse processo de maturação de uma obra. E no futuro, quem sabe eu faça mais um vídeo sobre Bacurau e aprofundando alguns elementos, porque agora quase ninguém viu, então fica muito complicado dar spoilers assim pra vocês, né? Descaradamente, porque eu acho que é importante passar pela experiência do filme. Mas enfim, espero que todas essas coisas que eu tenha falado cativem vocês para irem ao cinema. Eu acho que é muito importante vocês que gostam de produções nacionais, e mesmo você que não conhece muito cinema nacional, vá ao cinema para assistir Bacurau, principalmente nessa primeira semana que está estreando. É muito importante a gente apoiar o cinema nacional indo às salas de cinema. A gente também tem que aproveitar que o Bacurau está com uma ótima distribuição. Aqui em São Paulo tem cinema que está com 2, 3 salas com Bacurau em cartaz, então assim, eu sei que tem algumas cidades do Brasil que não chega a cinema, infelizmente, mas eu vi que esse filme está com uma ótima distribuição, então vamos aproveitar, vamos apoiar o cinema nacional. A gente está no momento que a gente precisa fortalecer muito o cinema. E o Kleber Mendonça, no final desse filme, faz questão de colocar um letreiro, colocando quantas pessoas que trabalharam na produção desse filme, quantas pessoas que foram empregadas com a produção desse filme. Então, se gasta muito dinheiro para fazer um filme, sim, mas também é uma indústria que gera muito dinheiro para a economia, emprega muitas pessoas, então ela é essencial para a economia do nosso país. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigada por terem assistido, a gente se vê no próximo vídeo, um beijo imenso para vocês e até a próxima.
Tchau!